Ah, tá indo aqui. Ah, na verdade, acho que eu já até tinha ido. Uhum. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver quem tá aí. Eu não consigo ver aqui. Quando é no Zoom, é diferente. Vamos ver aqui. Quem tá aí, fala um oi para eu saber. Depois também as perguntas eu vou acompanhando aqui pelos comentários, tá? Sejam muito bem-vindos à live de hoje. A live é como a relação com sua mãe pode influenciar no seu sucesso ou no seu fracasso. Vamos ver aí quem está chegando. Fala um oi para eu saber. E aí já já a gente vai começar. Eu dei uma atrasadinha, mas vamos esperar mais uns 5 minutinhos aí para o pessoal chegar. E aí a gente começa com o conteúdo, tá? Sejam muito bem-vindos. Eu vou contando para vocês, enquanto o pessoal chega, eu vou contando como eu tive essa ideia e eu vou apresentar a Vanessa, que está aí, minha amiga, que eu convidei também, nós vamos fazer essa parceria. E deixa eu contar, então, como é que eu comecei, né? Como é que eu tive essa ideia, e aí a Vanessa já entra, pode ser, Van? Claro. Então, tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Roveda, sejam muito bem-vindos a essa live. Né? Eu procuro fazer live uma vez por semana passada eu não fiz, mas eu vou ver se daqui para frente eu faço uma vez por semana, pelo menos, para trazendo conteúdo para vocês. Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a muitas coisas, muitas questões, e aí também, conforme eu vou intuindo, eu vou trazendo, tá? O que aconteceu? Na semana passada, na verdade, assim, quando eu fiz o curso dos anjos, além de eu trabalhar com barra de axis, ser facilitadora de consciência, ser destravadora de pessoas, a minha formação é psicologia também, eu não atendo com clínica psicológica, mas a minha formação é psicologia. Eu fui para essa área energética faz 2 anos. Desde 2018 eu trabalho com barra de axis, facilitando, atendendo, facilitando não só barra de axis, como facelift também, processos corporais dentro de Access Consciousness. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. E o ano passado, eu, indo nesse mundo energético, achei muito interessante, fui fazer um curso dos Anjos da Criação. E são seres de luz, né, que a gente recebe 3 e a gente utiliza dessa energia deles, da contribuição deles, para a gente fazer várias atividades terapêuticas, né, para contribuir com as pessoas. Dentre elas, dá para a gente fazer cirurgia espiritual, né, eu já fiz algumas. Dá para fazer equilíbrio dos chakras, dá para fazer muita coisa. A distância presencial é muito legal o trabalho com os anjos, eu tenho tido muito resultado. As barras de axis já estão incríveis, o trabalho com os anjos é fenomenal. E aí, em novembro, quando eu fiz esse curso dos anjos, eu já tinha conhecido a Vanessa, né, Van? Acho que é outubro, né? A gente se conheceu, eu fiz um workshop, ela participou, e aí depois a gente se reencontrou no curso dos anjos, foi muito legal. E ela fez, então, o curso dos anjos também, participou da turma junto comigo, foi aluno junto comigo lá. Quem deu esse curso foi o Douglas, um beijo, Douglas, se estiver vendo essa live. E lá a gente aprendeu uma vivência de cura da relação com a mãe. E eu queria muito fazer essa vivência de cura, fazia muito tempo. Mas essa semana, principalmente semana passada, veio muito forte para mim. Aline, veio uma intuição, né? Aline, faz uma vivência de cura com a mãe. E foi muito interessante, porque eu não tinha me tocado que era Dia das Mães esse domingo. Eu não tinha associado, não foi uma coisa que eu fiz assim, vou fazer porque é Dia das Mães. Não, coincidiu. Porque com certeza estava tendo já essa energia da reconciliação, da busca, né, dessa energia de mãe, né, essa energia que muitas vezes não é do jeito que a gente gostaria que fosse, né, não é do jeito que a gente espera, mas querendo ou não, a mãe foi quem nos deu a vida, foi quem nos colocou no mundo, né? E aí eu chamei a Vanessa e foi muito interessante que ela me trouxe uma visão muito além do que eu já estava imaginando. Eu já estava imaginando uma coisa bem legal. E ela me trouxe algo a mais. Eu falei, uau, vai ser muita contribuição. Então, Vanessa, se você quiser se apresentar agora, fica à vontade. Gente, primeiro, vocês estão ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Está ouvindo bem, né, Vai?
Sim, estou ouvindo bem. Achando uma coisa bem legal. Então tá, se você quiser... Olha, eu tô vendo aqui. Se você quiser, pode falar, Van, pode se apresentar, fica à vontade. Então, primeiramente, boa noite. Gratidão, Aline, pelo convite. Me chamo Vanessa Branco, também trabalho com ferramenta de facilitação de consciência, expansão de consciência. Como a Aline já falou, né, a gente fez o curso dos anjos, aí algo que é extraordinário depois que você tem essa energia. É incrível trabalhar com ela. E foi muito incrível quando a Aline me chamou a conexão realmente, né? Até já vou trazer aqui, né? Que a minha pequena está em casa, então se vocês ouvirem ruídos, não se assustem que tá tudo certo. Coisas de Mãe mãe. Mãe em época de Covid é assim. Então, eu acho assim, que essa conexão com a mãe é muito incrível, né? Porque quem nunca foi mãe, né? Então, ontem até eu fiz um texto falando sobre isso, né? Porque às vezes você acha que foi uma consciência que me veio e foi... Às vezes você acha que você não é mãe por não ter um filho, né? E isso não é real, porque você pode ser mãe de um filho de 4 patas, porque você pode ser mãe de um enteado, porque você pode, às vezes, ser mãe dos pais, que ocorre muito, né? De irmãos, de amigos. E então, você é mãe, né? E aí até no texto eu colocava que é a mãe que ama, a mãe que cuida, a mãe que agrada, a mãe que ensina, a mãe que empodera, a mãe que seca nossas lágrimas, a mãe que nos faz sorrir, a mãe que dá o 110% sempre, né? E o quanto você também vem sendo mãe de você, o quanto você vem se entregando tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, o quanto a gente coloca uma expectativa gigantesca em cima da mãe, né? Que a mãe não pode falhar, que a mãe não pode ficar triste, que a mãe não fica doente. E aí, isso é no começo, né, da vida. E o quanto a gente vai vivendo e trazendo todas essas expectativas e projeções da mãe. E o quanto isso também limita nosso receber, né, Aline? Sim, com certeza, com certeza. Então, a Vanessa também é facilitadora de consciência, né, Van? É terapeuta. Trabalho com barras também. Também trabalha com barras, também é facilitadora lá. Fala onde você Trabalho... mora. Eu moro em Santa Catarina, em Lages, lá aqui na Serra. Por isso que eu tô de manta, aqui tá frio. Mas tá bem gostoso. Já tá começando o inverno, mas eu Aqui gosto. tá frio também, mas não igual aí, com certeza. Com certeza não. Eu tô até aqui fora, na casa da minha mãe, tô na varanda aqui, tá de boa, assim, tô com uma blusinha, Não, aqui tá frio. Eu trabalho também com a ferramenta do presente, né? Tenho a classe avançada, então eu faço vivências em grupo, né? O que libera aí o grupo todo, né? Todas as questões que cada um vai liberando o grupo todo, é algo também incrível. As liberações são incríveis. Aí a gente teve umas ideias muito legais, então a gente vai começar a falar um pouquinho do que a gente tá pensando em fazer, né, Van? E já trazer umas contribuições para vocês do que vocês já podem ir exercitando, né? Primeiro que eu estava, até há umas 2 semanas atrás, estava pensando muito em Freud, né? Freud, gente, é um teórico da psicologia que ele foi conhecido por conta do descobrimento do inconsciente, né? Que é uma parte da nossa mente que a gente não tem muito acesso facilmente, mas que rege 95% das nossas ações são inconscientes, rege a nossa vida. E aí o Freud, olha que interessante, Vanessa, o Freud, quando ele descobriu o inconsciente, ele também culpou os nossos pais por vários problemas e transtornos que a gente teve, né? Que a gente tem ou teve. E aí a gente passou por um período na psicologia, culpou entre aspas, tá, gente? Era uma forma de enxergar. Notando que a forma como os pais educavam as crianças faziam muita diferença no futuro delas, né? E a gente sabe aí da formação da personalidade até aproximadamente 7 anos, né? Então, a importância de uma boa convivência com os pais nesse período, principalmente de formação da personalidade. Mas aí depois veio uma outra linha da psicologia que ela falou, a existencial humanista, né? Ela falou já de uma visão diferente, ela falou de uma visão de que, independentemente do que os pais fizerem, tem também a parte da criança.
Tem também a parte do que você faz com o que te acontece, né? Da autorresponsabilidade. Esse conceito da autorresponsabilidade é uma coisa que a gente traz até hoje, né? E então não ver mais os pais como maus, né? Como vilões na história. Eu já vi várias histórias de pessoas que tiveram pais horríveis, entre aspas, porque é interessante o ponto de vista também, são formas de ver, né? E se saíram muito bem na vida. E pessoas que tiveram pais extremamente amorosos, mas que viam problema em tudo, né? Então tem muito da pessoa também. Então a primeira contribuição de hoje, a primeira coisa que a gente pode trazer para vocês é o quanto que talvez a gente tenha criado, o que a Vanessa falou, de projeção expectativa em cima dos nossos pais, que eles não foram capazes de cumprir, e será que realmente eles teriam condições de cumprir, né? Porque, veja bem, quando eu era pequena, ainda meus pais foram no pediatra, o pediatra ele tinha uma boa noção, estava de psicologia, então ele entregou para os meus pais alguns livros sobre educação infantil. Né? Meus pais, depois que eu cresci, eles me mostraram. Então, eles aprenderam muitas coisas bacanas sobre educação de crianças, né? Porque, gente, a criança, ela não é um pequeno adulto. A criança é uma criança, né? Então, a gente acha que a criança é um pequeno adulto. Não é bem por aí, né? E aí... Só que, assim, quantos pais não tiveram recursos e ainda hoje não têm noção do que fazer quando pega uma criança no colo, sabe? Assim, né? Eu não sei como é que foi para você, Van, mas eu percebo, assim, muitas pessoas perdidaças na criação dos filhos. E hoje, gente, a gente tem acesso à informação. Você está acontecendo alguma coisa com o seu filho, você bota lá no Google, você bota lá no YouTube, você sabe o que fazer, você vai buscar pessoas, tem redes de apoio, né? Antigamente, você imagina o que os nossos pais tinham que fazer para nos criar, né? O que eles faziam? Eles reproduziam, simplesmente reproduziam o que os pais ensinaram. E essa reprodução, às vezes, era consciente, mas a maioria das vezes era inconsciente. Os meus pais fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com os meus filhos. Porque é assim que eu fiz e é assim que deu certo. Só que aí começou a surgir várias gerações diferentes, uma diferente da outra, bater de frente uma com a outra. O jeito que fazia antigamente não funciona mais, né? Bater com violência hoje já não funciona mais, por conta das crianças que estão vindo. Então, é um constante aprender ser pais, né? Ser mãe, ser pai. E também tem essa questão do quanto que a gente tinha de projeção e expectativa com relação ao que a gente gostaria que os pais fossem, que eles não conseguiram ser, né? E tem mães que só botaram o filho no mundo. Teve mães que não queriam ser mães, botaram o filho no mundo. Aí tem gente que tem a sorte de ter uma mãe adotiva, né? Tem gente que tem a sorte de ter às vezes a mãe não dá conta, mas tem uma tia, tem uma avó que dá conta. E tem gente que não conseguiu, que foi criado só pelo pai, tem gente que não foi criado por ninguém, foi criado pela rua, né? Então, assim, mas é engraçado, parece que sempre tem alguém para entrar na nossa vida e para dar um direcionamento, né, Vano? Não sei se você já reparou em várias histórias, eu sempre gosto de ouvir histórias das pessoas, né? Sou uma pessoa que gosta de sentar, tomar um café e ouvir a história da pessoa e ouvir quais foram os pontos de virada dela, né, da vida dela. Então, o quanto de pessoas que eu conheço que, apesar de tudo que elas vivenciaram, elas conseguiram, né? Então, é muito interessante essa questão da relação com a mãe, né? Eu, até uns 2 anos atrás, eu tinha algumas mágoas da minha mãe com relação a algumas coisas que eu passei na infância. E aí minha mãe, ela já tinha tido um câncer, depois voltou o câncer dela. E dessa vez ela teve que fazer quimioterapia e rádio. E aí eu lembro que eu estava um dia com ela aqui na casa dela, e aí veio uma muito forte no meu coração, assim, perdoa sua mãe. E aí eu percebi que naquele momento eu perdoei ela. Sabe, eu perdoei ela, assim, do que eu estava esperando, né? De ela não ser o que eu estava esperando, né? Ou o que eu precisava naquele momento. Né? E aquilo, para mim, foi uma libertação tão grande, né? Então, quanto que você pode analisar quais são as suas projeções expectativas ou quais foram as suas projeções expectativas pela sua relação com a sua mãe
E como seria você começar a fazer um trabalho de perdão? Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, né? Quer falar alguma coisa aí, Ivan? E também, Aline, eu percebo assim, ó, que o quanto é essencial você reconhecer que é 50% de cada um a responsabilidade. O quanto você está pegando toda essa carga que você traz de raiva, de ressentimento, de mágoa da sua mãe e tá criando a tua vida baseada naquilo ali. Porque também, em muitos momentos, é muito mais fácil você dizer assim, ah, não, é culpa da Aline. A culpa é da Aline, não é minha. A minha vida tá muito ruim, muito paralisada, mas a culpa é a da Aline. Porque aí eu tiro toda a minha carga e jogo em cima de você. Vai passar anos e anos e anos e a culpa é tua. Então, como seria você olhar e dizer, ok, é uma parcela de culpa, cada um tem 50%. Mas eu escolho que o meu 50% seja muito maior e eu sobrecrio uma realidade totalmente diferente. E que sim, apesar de todos os abusos, de todos os traumas, de tudo que eu trouxe ao longo da minha vida em relação à minha mãe, eu vou criar uma história de sucesso. Porque eu escolho isso desde os meus 50%. E também, eu vejo hoje, assim, na geração que a gente vive, eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer amanhã, não tem mais como você criar realmente como antigamente, porém, é muito importante também você não esquecer do que você recebeu. Porque isso é conflito, às vezes, digamos assim, mães e avós trazem para você como uma contribuição. Então, quando a minha filha nasceu, né, meio ao século, a minha mãe veio me ajudar a cuidar dela, a minha avó veio me ajudar a cuidar dela, e aí eu tive várias amigas que criticavam, porque eu não vou aguentar, porque elas dão pitaco, porque elas querem que dê chazinho. Eu acatava, em muitos momentos, não. Mas o que eu podia usar daquilo ali que elas estavam me trazendo, eu usava. Então, eu estava disposta a receber delas. O quanto também a gente não está à disposição de receber da forma que ela verdadeiramente é, porque a gente tem um pouco mais de consciência, porque a gente tem um pouco mais de conhecimento, porque a gente está hoje muito mais conectado. Mas, de verdade, você está honrando ela para A receber da experiência forma que também ela que é? elas trazem, né? A experiência que elas trazem, né, cara? Eu vejo assim, minha avó e minha mãe às vezes trazem coisas para minha irmã, e aí minha irmã às vezes aceita, às vezes não. Mas é o que você falou, né? Como você ia receber, né? É claro que assim, quem Sim. decide é a mãe, é a mãe que decide, né? Mas realmente, ouvir também, desde que faça sentido para você, é muito legal. É muito legal. E elas, a maioria das vezes, é contribuição, né? Sim. Elas querem contribuir, elas querem te trazer a experiência, né? Sim. Mas o quanto você está disposta a receber, né? Eu vou falar um oi para a galera que está aqui. Tem Legal. Kellen está aqui, sua irmã. Kellen. Tá fazendo pergunta aí. Bem, Rosângela, Beto, sejam muito bem-vindos. O Celso, Rodolfo, Nathalie, Daniela, Jarbas, Enoque, Valneide. Ah lá, vamos lá. A Valneide falou: sempre faço pergunta para a mamãe. Falou: tenho muitas experiências legais com minha avó. Olha que bacana. Gente, façam perguntas, façam comentários, tá? Nós estamos aqui para vocês e por vocês. Então, Nos aproveitem. Isso. Não vou falar usem e abuse, porque a gente não gosta de ser abusado. Aproveite para perguntar. Legal. Então, a Vanessa trouxe uma contribuição muito bacana, que foi essa questão que ela falou da constelação familiar também, né? Eu achei muito legal. Van, quer falar essa questão da constelação? Então, eu sou uma estudiosa, né? Não sou consteladora, mas acho que gosto muito de estudar e já estudei muito a questão das leis da constelação, né? Então, das 3 leis do amor. E então trabalha a hierarquia, trabalha a vulnerabilidade e o quanto quando a gente não honra, né? As mães, a gente não está aberta a receber dela. Então a gente Ô, acho que é limita o legal receber. explicar para o pessoal o que é constelação primeiro. Gente, constelação familiar é uma das teorias que está vindo aí. Do Bert Hellinger, né? Do Bert Hellinger, que tem muitos Ele é o profissionais se criador. formando
nisso, o Bert Hellinger é o criador, tem muitos profissionais se formando e aplicando esse tipo de técnica, e é uma técnica que fala a influência da família, do grupo familiar, do sistema familiar na nossa vida, nos nossos resultados, nas nossas experiências, nas nossas ações, né, Van? E aí tem 3 leis fundamentais. Você lembra as 3 de cabeça, Van, aí? Hierarquia, agora eu não vou lembrar. Hierarquia, vulnerabilidade, não me lembro. O receber, né? Eu também não lembro. Então, porque a gente nós não somos consteladoras. Mas ela trouxe essa questão de que quando você não tem uma relação bacana com a sua mãe, quando você não... Porque assim, ó, acontece muito, uma das leis é a lei da posição, da hierarquia. Então, muitos de nós, quantos de vocês, gente, foram pais dos seus pais? Foram mães, já que a gente está falando de mãe, foram mães ou pais da sua mãe? Quantos de vocês, ao invés de serem educados por sua mãe, tiveram que, durante grande parte da vida de vocês, serem mães ou pais da sua mãe? Né? Isso, ok, é necessário, muitas vezes foi necessário, mas o Bert Hellinger fala que quando a gente assume o papel de filho na hierarquia... É ordem. Filho, é ordem. Isso. Pertencimento. Achou? Achei. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Isso, então, a ordem é a hierarquia, né? A gente fala que dentro da constelação são os avós, né? Os 4 avós, os pais e os filhos. Essa é a ordem, e fora todos os ancestrais que a gente traz, né? Então, essa é a ordem vibracional que a gente deve estar para receber ao máximo, né? Isso. E muitas vezes a gente dá uma voltinha, né? Volta acima dos pais. Então, enfim, aí é onde você limita. Era isso que ele estava trazendo. Na época, eu fui participar de constelação e eu reparei que numa época eu estava me colocando no lugar de mãe da minha mãe. Durante muitos anos me coloquei no lugar de... E aí, quando eu me coloquei no lugar de filha realmente, né, e receber como filha, mudou muita coisa na minha vida, né? Então, quantos de vocês hoje ainda estão no lugar de pais ou mães da sua mãe? Né? Como seria vocês assumirem o papel de filho? Não que vocês não tenham que cuidar, gente, porque as pessoas vão ficando idosas, a gente acaba mudando um pouco, mas é a questão, assim, de decisão. Quem vai decidir primeiro? Né? A questão de, por exemplo, no meu caso, eu andava, muitas vezes, do lado do meu pai no banco de frente e deixava a minha mãe atrás. Aí eu me toquei e falei, nossa, eu tenho que trocar isso. Não, eles que andam na frente, que são pais, e eu que ando atrás, né? Mas, gente, isso é uma das formas de ver, tá? Existem diversas teorias, diversas formas de ver. O importante aqui é a gente abrir a cabeça de vocês, a gente gerar uma consciência para vocês do quanto que essa relação com a mãe, ela influencia nos nossos resultados, no nosso sucesso ou não sucesso hoje, e o que você pode fazer para realmente transformar isso. E é isso que a gente está trazendo, tá? Então, se você se questionar, se você começar a fazer perguntas do que o quanto que você já teve de projeção expectativa com relação aos seus pais, e como seria principalmente o seu papel diante disso, e aí então começar a fazer um trabalho de perdão, de cura, de trabalhar essa relação com a mãe, e aí a gente vai ajudar vocês nisso, por isso que a gente está aqui também hoje. As coisas podem mudar exponencialmente, pode mudar muito, né, Van? Uma das questões que eu vejo muito em consultório também, Aline, muitos ressentimentos da mãe em relação aos irmãos. Sempre tem aquela competição, né? Porque a mãe dá mais atenção para um, porque a mãe dá mais atenção para outro. E também é muito importante dentro da constelação, até eu fiz um curso recentemente que ele trouxe isso, você sim honrar a ordem dos irmãos. Então, para quem tem filho, ele trouxe muito claro, e para mim foi muito incrível, assim, porque eu só tenho uma, mas a minha irmã tem 2, e a gente sempre, até o momento, a gente fazia, tipo assim, o menor para ele não chorar, entrega para o menor, a maior estava com um brinquedo, entrega para o menor não chorar. E ele trouxe que sim, deve ter uma ordem. A mais velha, o do meio e a menor. Quem começa a escolher é a mais velha, porque ela chegou primeiro. Olha! E ela tem mais consciência para lidar com a situação. Então ele trouxe até um exemplo. Tem 3 carrinhos, um rosa, um verde e um azul.
E aí você chega e pergunta para a maior, qual você vai escolher? Ela vai pegar o azul, por exemplo. Aí a do meio pega qualquer um que tem ali. E o menor vai dizer, ai, mas eu não queria esse amarelo, não gostei. Se você seguir a ordem, na próxima vez, a mais velha vai dizer assim, não, eu vou deixar esse amarelo pro menor, pro humano, ou enfim, né, para quem for, porque ele não gosta de verde. Ela vai conseguir ter essa consciência, mas ele não vai ter a consciência de que ela não gosta dessa cor. Então Nossa, tem que haver essa hierarquia, inclusive dos irmãos, porque sim, ela veio primeiro, Ciclano, Beltrano, enfim. E aí ele trouxe muito essa questão. Então, se tem tomada de decisão, sim, os pais escolhem, conversam com o mais velho e depois vai passando conforme for vindo. Porque senão você carrega muita frustração em relação aos irmãos. Às vezes não é pela questão, às vezes é pela questão de personalidade, às vezes pelo momento em que os pais tiveram um outro irmão. Então comece também a perceber se muitos traumas, crenças, raiva que você tem da mãe não é em virtude a isso. Porque às vezes tu é filho único. Chega um irmão, é natural que a mãe esteja que dar mais atenção para o menor, e aí ali já começa uma sensação de começa uma sensação de rejeição, e aí você vai alimentando aquilo ali, porque eu falo assim, que os sentimentos ruins, eles são que nem erva daninha, quanto mais se alimenta, mais ele vem, mais se alimenta, mais ele vem. Não, foi por isso, é porque eu sou maior, porque o menor sempre não sei o quê, porque o menor sempre não sei o quê, ou enfim, né? Mas o quanto também já vem disso, as tuas crenças. Gente, quantas essa pessoas, raiva. muito legal isso que você está trazendo, Van, porque quantas pessoas com 50, 60 anos ainda alimentam aquela questão. Minha mãe cuidou mais do meu irmão do que de mim, minha mãe, e são coisas, a gente tem coisa consciente, mas tem muita coisa inconsciente. E o quanto quanto traz dessa relação familiar de trauma e vem, e isso a gente carrega, a gente imagina que é como se fosse um saco de pedra. Você está carregando a vida inteira e isso está te atrasando, está te atrapalhando. Né? Como seria você jogar isso fora? Uau, e o quanto você está, digamos assim, criando as tuas limitações, digamos, né? Para tentar chamar a atenção da tua mãe, porque você acha que ela não te deu atenção na infância, então você vive a vida inteira fazendo algo para chamar a atenção dela, para receber o carinho dela, para receber a dedicação que você, no teu interessante ponto de vista, acha que não recebeu durante a vida toda. E é muito louco, né? Você vê assim, as mães realmente dedicadas, você vê elas tentando, ainda mais quando tinha muito filho, né, gente? Imagina, elas tentando se dividir. Antigamente já não, antigamente a mais velha cuidava dos mais novos, né? Que minha mãe, né, foi a irmã mais velha, ela cuidou dos outros três, né? Então, assim, ela ajudava a minha avó, até porque minha avó tinha os outros afazeres também. Mas hoje, se é uma pessoa que tem 2, 3 filhos, ela procura, né? Ela procura ela mesma dar atenção para os três. Imagina se ela vai dar conta daquilo do jeito que as crianças esperam, né? Então, quanto que talvez você esperou da sua mãe que ela não tinha condições, gente, de oferecer, seja pela educação ou seja por questões, muitas vezes ela tinha que trabalhar e tinha que cuidar de vocês, tinha que olhar para casa. Então, assim, o quanto que a gente espera, o quanto que a gente suga, né? Eu uso uma frase, Aline, que eu gosto muito, que quando vinha essa sensação assim de ela não fez isso, enfim, eu uso ela de um curso que eu aprendi que ela agiu com a melhor consciência que ela tinha naquele momento. Exato. E quando eu percebo algo em relação a tudo, assim, eu falo, não, a pessoa agiu com a melhor consciência que ela tinha naquele momento. Porque às vezes você faz algo e dali 5 minutos você percebeu, eu vejo com a minha filha, eu falo, cara, poderia ter agido de forma diferente. E ok, eu tive uma consciência e na próxima vez que isso repetir, eu vou fazer diferente. Então, o quanto também você tá presa lá, numa situação que aconteceu. Às vezes o filho fica preso naquela situação, né? E a mãe é o que a Vanessa falou, é a consciência que a mãe tinha, é a sabedoria que a mãe tinha no momento, é o que ela conseguia fazer, é o que ela conseguia entregar. Então, como seria a gente perdoar as nossas mães pelo que ela conseguia entregar, né? O Enoque está perguntando, Van, o que é honrar a mãe? Vai perguntando, gente. Então, honrar a mãe, eu falo que é você aceitar ela da forma que ela verdadeiramente é, sem a tua projeção e expectativa.
é ser ela. Se ela é brava, ok, ela é brava, eu vou aceitar da forma que ela é brava. Se ela mas ok, ela não é 100% brava. Ai, a minha mãe, meu Deus, ela é muito, sei lá, ela é muito sufocante, aquelas mães que ficam ligando, que ficam... Meu, mas e se eu olhar isso como se fosse um zelo para que nada de ruim acontecesse comigo? Percebe que é a mesma coisa, só que é a dualidade do 50% do certo e do errado. Como Nossa, é seria muito engraçado, né? você olhar para algo que você, entre aspas, acha de errado na sua mãe e ressignificar? Troque só a palavra. Sim. Porque É você vai engraçado perceber. porque assim, ó, tem gente que não recebeu a atenção da mãe a vida inteira. E aí tem gente que recebeu tanto que se sentiu sufocado. Olha que louco. Então, quem teve pouco reclama, quem teve muito reclama, né? E a pessoa nunca está feliz. Então, como seria você estar feliz com o que você recebeu, né? Independentemente de quanto foi, né? E mesmo se você não recebeu, gente, às vezes você foi abandonado, às vezes você foi largado. É o que a E uma coisa pessoa muito importante, passou Aline, naquele momento, e sabe? é uma coisa importante também, assim, ó, que eu vejo, né? As pessoas às vezes que as mães deixam, enfim, pelo motivo delas, mas honre também a mãe que te pariu, a mãe que teve você, porque você, querendo ou não, escolhendo ou não, você traz carga genética dela. Então você precisa honrar. Ah, mas Vanessa, você não está entendendo, ela me deu. Ok, mas verdade, isso não foi o melhor que ela poderia fazer por você naquele momento? Então reconheça. Claro que você vai dizer assim para mim, não, mas eu reconheço minha mãe que me criou a vida inteira. Tá tudo bem, mas reconheça a que te teve. Porque quando você reconhecer todas, você vai receber de todas. E aí as possibilidades aumentam. A gente estava vendo um seriado aqui chamado Gênios, aqui em casa, e é a vida do Einstein, né? E aí a gente estava conversando com meu pai a respeito da postura do Einstein como pai, segundo o que o seriado lá mostrou, né? Segundo aquela visão lá. E aí a gente reparou o quanto que ele não conseguia, né? Ele era o pai, ele era presente, mas como ele vivia muito focado na ciência, a cabeça dele era aquilo. Em algumas situações ele não conseguia estar presente com os filhos, ele não conseguia dar atenção que ele deveria, entre aspas, para a esposa, mas é porque a cabeça dele não ia, o foco dele principal era aquilo, né? E ele teve filho, casou, teve filho, tá, foi uma coisa natural, mas ele, entendeu? E aí um dos filhos dele sofreu muito, então assim, o quanto que a gente não tem, a gente não consegue muitas vezes ter a visão da mãe, ser empático no sentido de ter a visão da mãe, tá? Ó, a pessoa tá Eu falo que comentando. para entender uma mãe, só outra mãe. É muito engraçado, porque quantas pessoas, depois que viram mães, começam a entender a mãe, né? Fala, nossa, por isso que minha mãe fez isso, por isso que ela fez isso. Então, eu começo a entender, porque agora está no papel de mãe. Imagina, gente, você tem uma visão que é a visão de filho. Você imagina que é uma visão assim, nesse ângulo. Aí, a hora que você vira mãe, você amplia a sua visão. Então, você era apenas filho, você tinha visão de filho. A hora que você vira mãe, você amplia. Você tem a visão de filho mais a visão de mãe, né? Então, tudo que a gente faz, eu já falei isso em alguma outra live, que toda experiência nova que a gente tem, toda transformação de vida que a gente tem, abre mais a nossa mente, abre mais a nossa consciência. Consciência, você está presente, você está atento a tudo, tá, gente? É isso que a gente está falando aqui. Enoque respondeu sua questão. A Fina respondeu assim: a Valneide falou, nessa quarentena eu sempre fazia perguntas à avó. Ela está sempre perto em energia. Lembro que quando quero fazer uma receita, eu pergunto se fosse ela, o que faria. Que bacana, Valneide. Gratidão por essa contribuição. E eu sempre falo, né, que a Thaís, gente às vezes diminui, né, a consciência das mães e das avós, né, e acho que a gente tem mais consciência, mas olha quantas coisas elas criavam. Elas criavam remédios, chás que curavam sem ter Google. Elas faziam receitas maravilhosas sem ter YouTube com receitas. Elas encostavam nos filhos, já sabiam o que o filho tinha. minha bisavó, então, olha clara de ovo na mão, cara, não tinha batedeira. Imagina. Então, olha
a conexão que elas já tinham com o universo. Só que naquele momento em que elas viviam, elas foram muito comprimidas, porque as mulheres que tinham mais percepções eram bruxas. E o quanto isso foi limitando desde lá já. Eram consideradas bruxas, né? Elas, né? Então, elas negavam, né? Mas na realidade elas eram muito conscientes, né? Muito sábias, né? Muito, muito. A Débora perguntou assim: o que fazer quando encontramos uma pessoa com esse sentimento? Sentimento de rancor, Débora? Não entendi a pergunta. O Enoque perguntou assim: e quando ela não te aceita da forma que você é? Boa pergunta. Vamos lá. Deixa eu só falar a Fina aqui. A Fina falou: excelente tema, imagens distorcidas que carregamos anos e anos. É isso mesmo, Fina. Gente, manda coraçãozinho, manda like. Se você lembrar de alguém que precisa ouvir essas coisas que a gente está falando aqui, compartilha com essas pessoas, tá? Enoque, eu vou começar a responder aqui essa pergunta e aí a Vanessa pode continuar. Então, e quando ela não te aceita da forma que você é? Gente, cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo. E essa forma de enxergar o mundo é de acordo com a forma como ela foi criada, com as referências que ela traz, né? É de acordo tanto com a criação quanto com as vivências dela. Então, a gente esperar que a outra pessoa aceite a gente como é e enxergue o mundo como a gente enxerga, cara, vai ser uma frustração eterna se você ficar esperando isso. Porque cada pessoa enxerga uma situação. Vou dar um exemplo básico, né? É que aqui eu não tenho nenhuma. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. O que vocês estão vendo aí? Fala para mim. O que você está vendo aí, Vanessa? Uma bolsinha. Uma bolsinha. E vocês, gente, o que vocês estão vendo? Eu vou ir falando para ficar. Tem bolas. Tem bolas, que tem mais? Verde. Tem uns pontinhos preto embaixo. Isso. Tem uma cordinha. E o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo só quadriculado, com algumas bolinhas. Quadriculado com 2 furinhos. Por quê? Eu tô enxergando esse lado. E vocês estão enxergando esse lado. Então, Enoque, não adianta você esperar que sua mãe enxergue o quadriculado. Porque a referência dela, o que ela tem, e isso é o caderno, vamos. Tá? Então, tá vendo assim, a gente tem uma visão X de alguma coisa, a outra pessoa tem uma visão Y. Isso, gente, é o conceito da psicologia, é o conceito de percepção, tá? A percepção, o que que é? Vem uma informação pra gente, por exemplo, um copo vermelho, vem uma informação, isso entra aqui na minha visão, essa informação vai para o nosso cérebro, de acordo com o que eu tenho de referência do que é um copo vermelho, eu vou classificar isso como copo vermelho. Tá? Uma pessoa daltônica não consegue ver o copo vermelho, ela vai chamar esse vermelho de outra cor. Tá? Então, por quê? Porque ela não tem gravado o vermelho no cérebro dela. Então, às vezes, Enoque, o que a sua mãe tem de referência, ela nunca vai conseguir enxergar você do jeito que você é. Ela nunca vai conseguir enxergar a grandiosidade que você é, porque ela não tem referência disso. Porque talvez você destoie tanto do que ela está acostumada, que ela não tem padrão, ela não tem parâmetro. É como se fosse um computador. Para pensar, gente, não tem programa que você tenta abrir no computador, ele não abre, porque você não tem o programa instalado. É a mesma coisa, ela não tem o programa instalado para entender você. Então, o quanto você ficar esperando que ela te aceite do jeito que você é, você vai ficar frustrado. É muito mais fácil você, que tem uma visão mais ampla, entender o jeito que ela é e falar: ok, mãe, é esse seu jeito de pensar. Eu respeito, não concordo, mas eu respeito. É a melhor coisa, assim, no meu interessante ponto de vista. Você pode achar uma outra alternativa. Não sei o que você acha, Ivan. Pode dar sua contribuição aí também. Então, eu traria 2 coisas para ele. A primeira é, tudo que você foca expande. Então, enquanto ele estiver criando a vida dele baseada de que a mãe dele não aceita ele do jeito que ele é o que ele vai criar. E verdade que ela não aceita ele? Ele tem absoluta certeza de que isso é real? Ou talvez ela não age da forma que ele acha que ela deveria agir?
e aí ele teria certeza que se ela agisse dessa forma, ela estaria aceitando ele. Como você acha que ela deveria agir para realmente ela mostrar que aceita você, do jeito que você é? Uau. E verdade, outra coisa, o quanto ele está colocando, digamos, a culpa na mãe, que ela não aceita ele como é, mas de verdade, ele se aceita como ele é? Porque você só pode receber do outro o que você se dá. Se você Uau. não se ama, ninguém vai te amar. Se você não se reconhece, ninguém vai te reconhecer. Se você não se idolatra, ninguém vai te idolatrar. Não, você não tem como receber do outro o que você não se dá. E aí, Enoque, quer perguntar mais alguma coisa? Já foi bastante coisa, hein? Dá para você pensar aí uma semana. O Luiz está assistindo, seja muito bem-vinda, Fina. Honrar a mãe é aceitar como ela é. Com o tempo, a gente aprende essa grande verdade. O Tiago está assistindo, o Fernando Costa está assistindo, a Soraya, Fernanda, a Débora. A Débora, ela tinha perguntado do sentimento, lembra? Ela perguntou o seguinte, ó, o que fazer quando encontramos uma pessoa com esses sentimentos? Aí a gente perguntou, que sentimento? Ela falou aqui, ó, sentimento de não valorização de si, ser ressentida e sempre se diminuir. Vamos lá, Van. Mas isso ela vê em alguém? Ela perguntou assim, ó, o que fazer quando encontramos uma pessoa com esses sentimentos? Pelo que eu entendi, ela vê em alguém. Então, a primeira resposta da primeira pergunta também já foi relacionada a isso, né? E verdade que essa pessoa quer sair do espaço onde ela tá? Verdade que ela escolhe que você contribua com ela, para ela tá bom ali na zona de conforto, ela já está acostumada a viver naquele trauma e drama, naquele ressentimento, naquele lugar, e ela não escolhe sair dali, e tá tudo certo, é uma escolha dela, é um interessante ponto de vista dela, que ali é o melhor lugar para ela. O quanto Gente, também é que ela pode trazer. Não, pode terminar. O quanto a gente entra num espaço de desempoderamento do outro, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro. E aí a gente quer ajudar, mas às vezes as pessoas não estão dispostas a receber daquilo ali, elas não estão dispostas a receber de você. Eu estou lendo um livro que se chama Além do Abuso, da doutora Lisa Coney de Axis, e ela traz muito isso, assim, a questão do abuso mesmo, né? Todos os tipos de abuso, abuso emocional, abuso psicológico, abuso financeiro, abuso, todos os tipos de abuso. E ela traz o quanto a gente já está tão acostumado a ser abusado de alguma forma, que você cria histórias de abuso na tua vida para você manter naquele lugar. Porque você tá ali, é confortável, você já sabe o que é aquilo ali. Você não quer subir o degrau, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então, tem aquelas questões que se repetem, às vezes a história só muda o personagem. É por isso. Porque você não quer romper com tudo isso. Que é a história da borboleta, né? Que a borboleta tá dentro do casulo e ela sofre horrores para sair dali. E aí você pensa, não, vou dar uma ajudinha, vou rasgar o casulo. E aí o que acontece? Ela morre. Porque ela precisava passar por aquele momento para daí sim ela se libertar e voar. Então, Van, muito legal isso que você trouxe. Obrigada, Débora, também pela pergunta. Enoque também. Gente, obrigada pelas perguntas. Continuem. Não ficou claro? Vão trazendo aí que a gente vai... Vai perguntando. É o seguinte, quando eu terminei a psicologia 15 anos atrás, eu achei que eu ia mudar o mundo. Falei, eu vou mudar o mundo. E aí é muito louco, porque quando você começa a estudar psicologia, você estuda a teoria da personalidade. Quando entra na sua frente, você já começa a analisar. Essa aqui é mais pensamento, mais sensação. Essa aqui é mais temperamento tal, sanguíneo, não sei o quê. Esse é colérico, aí você começa a analisar segundo várias teorias de personalidade que você aprende, né? E aí a pessoa olha assim, ela deve ficar meio de saco cheio, né? Tem até gente que chega pra gente, quando vai conhecer, a gente fala, nossa, tá me analisando, né? Agora eu quero saber. Mas no começo você tá tão empolgado com aquele monte de teoria que você quer analisar, você quer classificar, você quer, né? E aí as pessoas, às vezes, cara, elas não querem ser ajudadas. Elas estão bem do jeito que elas estão. Elas vêm muitas vezes, chora pra gente, chora, sofre. Só porque ela precisa desabafar. Mas ela tá acomodada, para ela tá bom. Ela tá tendo um ganho naquilo lá e ela não vai mudar. Então é isso que a Vanessa falou. O quanto que você está querendo mudar alguma pessoa que não está afim de mudar? E o quanto você está perdendo seu tempo? Né? Como seria Pior, você? né? E a sua energia. Porque você fala, cara, eu levanto super bem, passo o dia, eu tô péssima.
Nossa, não sei o que aconteceu hoje, mas eu tô péssimo. Claro, o quanto você tá desprendendo da tua energia para outra pessoa e ela não tá disposta nem a receber a tua própria energia. Meu, como seria você começar a olhar para você e ver o que você pode crescer em você, o que você pode melhorar em você, o que você pode mudar em você? E aí, se alguém vier e se perguntar, e se realmente você perceber que a pessoa tá afim, às vezes ela pede ajuda, mas não tá pedindo ajuda. É muito engraçado depois de Axis que a gente começa a perceber muito claro, né, Van? A pessoa Sim. vem pra gente, ela fala uma coisa, mas energeticamente ela tá trazendo outra. Ela fala, eu quero ser ajudada, mas energeticamente, e é muito engraçado. Tem uma ferramenta de Axis que a gente usa, a pessoa vem na classe, gente, de barras, ela começa a me contar uma história, eu já viro para ela e falo, verdade, usem essa ferramenta. Débora, você pode usar essa ferramenta. Ó, verdade. Muitas vezes você nem precisa perguntar a verdade verbalmente, você pode falar mentalmente. Verdade, verdade. Você fica perguntando, verdade, verdade. É muito engraçado. Passa algumas horas ou passa alguns minutos, a pessoa começa a descontar aquilo que ela contou e ela conta uma outra versão que aí é a verdade. Já aconteceu isso com você, Van, em classe? Já várias vezes. Isso comigo. Então, assim, Eu trouxe uma ferramenta num programa que eu estou fazendo e as meninas me deram um retorno muito legal, né? E aí eu falo assim, que quando, mesmo seja qualquer pessoa que venha te trazer uma história e aí você vai falar, vai, Aline, porque minha vida, olha, você não sabe, tá uma catástrofe. Você pergunta pra pessoa, tá, você tem alguma pergunta para me fazer? O que eu posso contribuir para você? Não, porque você não sabe, Aline. Tá o caos, minha vida. Tá, o que eu posso contribuir com você? A pessoa para de falar, porque ela não tem mais como argumentar, porque ela não quer perguntar. Ela só quer te contar a história dela. Façam a experiência para vocês verem, depois me contem. É só você perguntar, tá, o que eu posso contribuir com você? Porque você está dando a disposição de que você está disposta a contribuir com a vida da pessoa, que você está ali ouvindo, mas você interpreta para o seu cérebro que você não vai comprar aquela história como real e verdadeira e captar toda aquela energia que está ali. É isso. E o quanto que a gente muitas vezes se identifica com o problema da pessoa e a gente não consegue mais contribuir porque a gente entra no drama da pessoa e aí a gente não consegue enxergar de fora e não consegue tirar a pessoa daquele drama porque a gente entrou no drama, né? Então, primeira coisa, ver se realmente a pessoa quer ser ajudada, né? Aí o que a Vanessa falou aí, já faz uma pergunta, já usa o verdade, e já faz uma pergunta, o que eu posso contribuir com você, para ver se realmente a pessoa quer ou se ela só quer desabafar. Né? Às vezes você está afim de ouvir ela desabafar, tudo bem também, cada um tem a sua escolha. Mas às vezes você tem mais coisa para fazer e você sabe que você vai perder tempo ali. Né? Então, a escolha é sua também. O quanto que você tem escolhido ouvir pessoas que não querem ser contribuição, não querem contribuição sua, e você está atraindo isso também para atrasar a sua vida, ao invés de cuidar da sua vida, né? Destrói e descria o que não está rolando. Bom, o Lucas está assistindo, a Tati, sejam muito bem-vindos, a Valneide, bem isso, meninas. A Débora, eu me afastei e ela fala que ela não sabe por quê. O Enoque falou assim, foi só uma pergunta, não quer dizer que seja eu. Pergunta, não tem problema. Amigo, sabe, um amigo quer saber, entendi, Enoque, beleza. Enoque, gente, pode ter sido a energia da classe que estava precisando que alguém fizesse uma pergunta e você fez. Gratidão pela contribuição para a classe. Gente, acontece, viu? Acontece de quando a gente está num grupo, as pessoas do grupo terem uma dúvida e aí as pessoas não conseguirem fazer essa pergunta e sempre tem, a gente chama de porta-voz, né, Van? Uma pessoa que fala. Eu lembro que às vezes você levanta e faz uma pergunta que nem é sua, é muito louco. É uma pergunta de uma pessoa que você não sabe, mas a hora você faz a pergunta, o facilitador facilita você e você fala, nossa, mas por que eu fiz essa pergunta? Isso não é da minha vida, né? Mas se for também, ok, tá tudo certo. Gente, por favor, vocês estão aqui, nós estamos para contribuir. Alguém tem mais uma pergunta? Aqui, ó, o Enoque perguntou. Aline, eu acredito que a mudança está no quanto sonhamos e o quanto desejamos realizá-lo e cada um carrega consigo uma verdade. Isso, é isso mesmo. Mas aí a questão também é assim, o quanto que a gente também está disposto a perceber a verdade dos outros e respeitar a verdade dos outros, ao invés de querer impor, né, gente? É que nem aquela questão de você discutir religião, discutir futebol,
discutir, né? Política, né? A questão do coronavírus mesmo. Eu fico muito preocupada porque eu vejo muitas pessoas discutindo questões políticas num momento que a gente está precisando se unir, né? Mas isso é a minha forma de ver, né? E aí, às vezes, você é levado por grupos políticos, você simplesmente é levado porque vem uma opinião aqui, vem outra opinião. Você nunca sabe se é verdadeira, você não tem certeza de nada, e você começa a discutir com os outros, baseado em coisas que você nem tem certeza, sabe? Então, mas é assim, é o meu ponto de vista. Eu acho perda de tempo, porque tem gente que gosta, então fiquem à vontade, cada um tem a sua escolha, né? Mas voltando na questão da mãe, né? O quanto que a gente não aceitar a mãe, não honrar a mãe, não colocar a mãe no papel dela, não reconhecer a mãe, isso não significa a gente concordar com a pessoa. Às vezes a pessoa foi muito cruel com você, não significa concordar, mas significa colocar ela no lugar dela, né? Procurar perceber qual o contexto dela e aí seguir a sua vida. Qual a visão que você tem disso e seguir. Enquanto você estiver carregando esse saco de pedra, a sua vida vai empatar, o sucesso não vai chegar. E às vezes você não sabe por quê. E às vezes é uma questão ali de uma engrenagem que é a relação com a mãe. Às vezes a relação com o pai, né, Van? A relação, né? Por isso que a gente está falando isso hoje. E eu tive essa ideia de fazer essa vivência da cura da relação com a mãe. Eu até pensei em fazer a relação da mãe e do pai, mas eu falei, gente, só a relação da mãe, ela já vai demandar um tempo, né, Van? Já Sim. vai trazer muita... Uma carga energética também. Bem, e aí a gente pensou em fazer o quê? Em fazer algo online, até porque a Vanessa está em outro lugar, eu estou em outro lugar, em outros estados, e a gente está também num momento de que o online é mais forte por conta do Covid. Então, fazer uma vivência online com vocês, de 1 a 2 horas, vai depender. Geralmente vai durar umas 2 horas, né, Van? Dependendo, sempre traz muita coisa. E aí a vivência online é diferente da live. A gente está num grupo fechado, são pessoas, a gente faz um pacto de confiança ali naquele momento, e nós vamos tratar de questões do grupo. É diferente aqui que eu estou falando para muitas pessoas, eu não posso ficar contando a vida pessoal de todo mundo, né? Então, nós vamos estar num grupo fechado, uma vivência de 2 horas, onde a gente vai fazer um trabalho de cura com a mãe, da sua relação com a sua mãe, né? E a gente traz também antepassados, traz avós, traz outros membros aí familiares, para que você se liberte dessa carga, se liberte dessa mágoa, se liberte desses sentimentos e possa seguir a sua vida com mais leveza, né? Sem carregar esse peso. E é isso que a gente veio propor aqui também para vocês. Tanto uma reflexão dessas questões, do quanto isso pode trazer clareza, do quanto isso pode estar te atrapalhando e você muitas vezes nem tem noção, né? E aí trazer a nossa contribuição enquanto profissional para que realmente a gente possa fazer um grupo que possa ser contribuição. A gente ainda não definiu a data, se vai ser essa semana ou se vai ser semana que vem. Nós vamos lançar, nós vamos passar o valor, nós vamos passar tudo que vai ter nessa vivência. E aí, quando fechar um grupo de 10 pessoas, aí a gente vai marcar a data. Então, esse grupo pode fechar essa semana ou pode fechar semana que vem, vai depender do interesse, né, Vanessa, do pessoal. Sim. E deixa eu ver se tem mais perguntas. Você quer contribuir com alguma coisa, Van? Eu ia trazer essa questão de realmente, né, quando tu faz essa ressignificação do papel da mãe, essa cura com a mãe, o quanto nesse momento você está tomando as rédeas da tua vida, né? E escolhendo a partir de você o que vai criar para você, estando abertas a infinitas possibilidades e se reconectando verdadeiramente com a tua própria felicidade, né? Então eu percebo também que às vezes as pessoas buscam e não tem o sucesso e não sabe de onde vem, e às vezes é um simples fato de um perdão, de uma conexão e tudo vai abrir e fluir muito mais, né? Eu acho que um exercício que eu poderia já propor para vocês, que eu acho que já vai ser uma grande contribuição, é vocês sentarem um dia, respirarem fundo e escrever no papel tudo que você tem de denso, de negativo com relação à sua mãe. Tudo que você pensa ou que você discorda com ela. Escreve num papel isso, sabe?
analisa e vê o quanto que isso pode estar impactando coisas no seu dia a dia. Às vezes a gente traz uma fala da nossa mãe, alguma coisa que veio, e a gente está pegando aquilo para a gente está comprando aquilo, e a gente está carregando para a vida, e aquilo está atrapalhando uma questão, por exemplo, de dinheiro, uma questão de trabalho, sabe? Então, às vezes, você fazendo uma lista, aquilo já vai te dando uma consciência, coisas que sua mãe falou, coisas que você reproduz, e aí você fala, uau, isso era da minha mãe. E aí você está alimentando aquilo, que é o que a Vanessa falou, você está alimentando aquela erva daninha, e aquilo pode estar te atrapalhando. Então, é um exercício... É a história do lobo bom e lobo mau, né? Conta pra gente. Esse negócio de você escrever os dois lados é o lado bom e o lobo bom e o lobo mau. Qual que vai sobreviver? Qual que você vai alimentar? É? E o quanto também, às vezes a gente critica, né? E fala da mãe, e quando você entra num estado, eles vão notar isso. Quando você entra nesse estado de permissão de ver o que está acontecendo ali, e muito menos coisas que você critica nela, você está fazendo igual. E aí você fala, putz, cara, estou fazendo igualzinho, a mesma coisa. Uma coisa que eu digo que não é para fazer, que está errado, e você está repetindo aquele padrão, né? Então isso, olha a contribuição... as pessoas que já são mães, né? E olha a contribuição que isso já é. Porque a partir do momento que você tem a consciência de que você não está repetindo o padrão, você vai dizer, uau, eu posso fazer diferente. E aquilo te traz uma leveza também e um empoderamento para você dizer, ok, eu escolho aqui. Não preciso honrar minha mãe em tudo. Eu só honro nas coisas boas. Ter consciência é ter clareza, é trazer do inconsciente para o consciente, e aí a partir daquilo, quando você tem consciência, quando você tem clareza, quando você enxerga aquilo, o legal de escrever é que escrever é um processo, né? Você vai trazendo, e aí quando você mais rico de detalhes, né? Concreto na sua frente, você tem um estalo, você fala, uau, isso é por isso, e aí você fala, uau, né? E aí você escolhe daqui para frente, o que eu vou fazer? E aí, se você levantar questões negativas, você pode até fazer um ritual de queimar isso, ou de rasgar, jogar no vaso sanitário, jogar no lixo, fazer um ritual mesmo, né? Ó, a Thaís está perguntando aqui, uma dúvida. Quando uma mãe criou um filho sozinho e o pai não assumiu a responsabilidade de genitor, a mãe parece carregar traumas, bloqueios e acaba descontando no filho. Simplesmente por parecer que toda vez que olha para o filho e se lembra do que passou. E muitas vezes se lembra do pai também. Às vezes o filho é a cara do pai, ela lembra e fica puta, né? Como não assimilar essas energias? Pois tudo isso parece empatar a vida. Gratidão. Quer começar ou eu começo? Tanto faz. Eu já traria uma questão para ela de, cara, como seria ela reconhecer que ela é incrível e que sim, ela conseguiu criar o filho sem o pai. E que verdade que ele precisava do pai, se ela fez todos os papéis. Então, como seria a todos os momentos que ela olhar para ele e não entrar... Ela também, muito importante, ela não entrar no auto-julgamento dela, por ela sentir essa energia de raiva, enfim, da situação. E é aquela questão que eu trouxe. Ela agiu da melhor forma com a consciência que ela tinha naquele momento. Isso, e aí ela também está perguntando aqui, né? Como não assimilar essa energia da mãe, né? Então, por exemplo, o filho viu toda aquela situação, viveu toda aquela situação, então como não assimilar também aquela mágoa da mãe, né? Aí é uma questão também de você reconhecer. Energeticamente, você reconhecendo o que a sua mãe está te trazendo, você pode definir, isso é da minha mãe. O que eu escolho? Eu escolho ter essa mágoa e essa raiva e carregar esse saco que é da minha mãe comigo, esse saco de pedras, ou eu escolho me aproximar do meu pai, ou de repente perdoar tudo isso, entender tudo isso e falar, ok, isso é dela, vou entregar para ela, vou deixar com ela, mãe, esse saco é seu. Você escolhe ficar com ele, o problema é seu. Eu não vou seguir mais adiante com isso. É uma escolha. E aí, quando você escolhe, acabou. Aí, se você percebe, mesmo assim, eu não estou conseguindo seguir, eu estou achando que eu ainda tenho algumas impressões magnéticas elétricas, vamos aplicar barras, vamos fazer essas vivências, vamos fazer outros trabalhos que podem te ajudar a se livrar disso. Mas só de você reconhecer
e já escolher, cara, você já está liberando muita coisa mesmo. Thaís, contribuiu com você? Ó, a Valneide respondeu aqui. Eu já fiz constelação familiar, eu super recomendo, eu aprendi muito, abri os caminhos, a energia flui. Muitas vezes o que nós achamos no outro é aquilo que temos que trabalhar em nossa vida. O Martins, né, o Enoque, sem falar de religião, porém gosto muito de ler a Bíblia e a mesma relata, honrar teus pais e tua mãe para que teus dias de vida sejam acrescentados na terra. Ó, que bacana. Gente, gratidão pela contribuição de vocês, está sendo incrível, gratidão por estarem assistindo. Então, eu e a Vanessa agora vamos falar dessa nossa vivência que a gente está lançando, né? Então, vai ser uma vivência de 2 horas, onde nós vamos trabalhar com vocês essa cura da relação com a mãe. Então, aqui vocês tiveram só um gostinho do que a gente vai passar para vocês, mas lá a gente vai fazer vivências. Então, por exemplo, essa questão de anotar no papel, a gente vai fazer junto com vocês, né? Tem outras vivências, vai ter uma meditação, onde você vai entrar em contato com a sua mãe, você vai poder conversar com ela, isso tudo mentalmente, tá? Na imaginação, e isso é muito forte, isso traz muita coisa à tona, isso elimina muita carga energética, né, Van? Então, assim, tem várias atividades que a gente pode fazer nessas 2 horas. A gente também vai usar a energia do presente para ir tirando dessas cascas, essas impressões magnéticas. Isso que até a Thaís falou, Thaís, nessa energia do presente a gente consegue tirar também. Desembrulhar. Energética a gente consegue desembrulhar, tá? Então, a gente está trazendo um conteúdo bem especial para que vocês realmente possam ter resultado com relação a essa cura com a mãe, dessa relação com a mãe. É uma forma de vocês tanto identificar o que estava acontecendo e o que está acontecendo na sua vida, quanto observar isso de fora e aí vocês escolherem o que vocês querem daqui para frente. E aí vocês vão ver que, com certeza, as coisas vão fluir de uma forma completamente diferente do que estão fluindo. Então, é um convite que a gente faz para vocês, tá? Essa vivência vai ser uma vivência de 2 horas. A gente está fazendo o seguinte, nós vamos fazer o valor de R$60, né? Quem se inscrever até quarta-feira agora, esse valor de R$60 pode ser parcelado ou pode ser no boleto, mas quem fizer inscrição até quarta-feira agora, vai pagar R$55 no cartão parcelado ou à vista no débito, ou R$50 à vista. Aí eu mando um boletim para vocês fazem transferência, tá? E quem se inscrever depois de quarta-feira, aí vai pagar os R$60 no cartão, débito ou crédito parcelado ou à vista, e R$55 no boleto, tá? Então, nós estamos dando um desconto para quem fizer a inscrição até quarta-feira, e depois de quarta-feira é o valor integral, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, uma sessão comigo hoje de 1h30, 2 horas é R$400, tá? E nós vamos fazer um trabalho em grupo, por isso que nós estamos fazendo um valor menor, e é uma vivência com no mínimo 10 pessoas, por isso que vale a pena para a gente também fazer, né, Van? A gente parar e fazer isso com vocês também tem que valer a pena. A gente já escolheu também fazer um valor mais acessível para que não haja desculpas, né, Aline? Sim. Então é verdadeiramente. Não fala, com certeza. Nossa, nem fala. Mas tem gente que mesmo assim, mesmo se você fizer R$10, mas se a pessoa não tá afim, ela não vai pagar, né? Ela não vai pagar. Então, assim, se vocês perceberam, se vocês acreditam, tocou o coração de vocês, vocês perceberam que pode contribuir com vocês, é só chamar a gente. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. É só chamar a gente no WhatsApp. A gente manda a ficha de inscrição e as formas de pagamento tudo certinho. E aí a gente vai, quando a gente formar essa turma de 10 pessoas, a gente vai fazer fazer realmente a turma, tá? Ou vai ser essa semana, ou vai ser semana que vem. Vai depender de quantas pessoas realmente estão interessadas em participar, em fazer essa vivência, tá? Eu percebi que era muito forte, eu até falei para a Vanessa, já vamos fazer essa semana? Ela falou, não, calma, vamos fazer semana que vem. Ela falou, vamos estruturar, vamos fazer uma live antes. Eu falei, tá bom, porque eu percebi essa energia muito forte, né? Então, se vocês percebem que pode ser contribuição para vocês, ó, falando de mãe, ó, quem veio? Quem veio trazer um casaco para mim, ó, gente. Eu? Tá. Ai, mãe é tudo. Que coisa boa, né? E muitas vezes a gente reclama, a gente fala várias coisas. Então, o quanto que a gente pode
fazer as pazes com esse ser que colocou a gente no mundo, né? E aí as coisas fluírem de verdade, olha que coisa boa, tá? Em todos os aspectos, né, Lady? Sim, em todos os aspectos, tudo, tudo, tudo. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, perguntem, a gente está aqui à disposição para vocês, né? Se não, você tem mais alguma coisa para falar, Van? Não, é isso mesmo. Gratidão a todos, gratidão por todas as perguntas. Foi muito incrível, assim, a live. A energia. Já liberamos muitas coisas aí. Sim, com certeza. Só nessa conversa que a gente teve aí, a gente com certeza já contribuiu com vocês. Só de trazer a consciência, gente, eu falo que só de você ter noção do que está acontecendo é 50%. 50% do trabalho é isso. Os outros 50% é você agir em cima disso do que aconteceu, né? Fazendo um desbloqueio, fazendo um tratamento, ou então Comece a escolher por você, né? atitude, escolhendo por você, tá bom? Gratidão, pessoal. Se vocês quiserem participar aí, venham falar com a gente. Um grande beijo, muito, muito, muito obrigada mesmo quem esteve participando. Foi uma galera muito participativa. A Thaís está comentando aqui. Amei a explicação de vocês. Muito obrigada por tudo. Profissionais maravilhosas, incrível. Gratidão. Quero, adoro. Gratidão, pessoal, pela participação. Se vocês lembrarem de alguém, compartilhem, tá? Porque isso é um trabalho muito profundo e vai com certeza contribuir para que vocês aí destravem vários aspectos da vida de vocês, tá bom? Van, gratidão por ter participado. Foi incrível, foi lindo. Nossa, muita contribuição mesmo. Pessoal, boa noite. Boa noite, Boa gratidão. noite. Um grande beijo e até a próxima. Quem não pôde assistir, vai ficar gravado aqui no Face e depois nós vamos subir no YouTube, tá? Eu mando o link também, tá bom? Um grande beijo.